Da banda. Gema, bem-vinda. Obrigada, uma artista de Barcelona com grande intervenção pública em termos culturais. Também nossa autora, o único livro editado com um autor espanhol em Espanha, pela nossa editora. Conta-nos um bocadinho a vossa experiência aí em Barcelona. Bom, boa tarde a todos, desculpem a demora, tenho alguns problemas de conexão aqui em casa. Muito prazer conhecer a todos, já estive a ver caras, estive aqui a olhar para as caras de todos e todas. E pronto, a situação aqui é feia, imagino que tal e como em Portugal está tudo parado absolutamente. A primeira coisa que foi detida aqui foi a cultura, espetáculos, recitais poéticos, tudo está tudo parado. A gente está a panicar mesmo. Eu tenho medo do medo. Eu tenho medo do medo das pessoas. As pessoas têm pânico. Há uma sensação de que tudo está a acabar, tudo vai ser... E acho uma manipulação dos mass-media, dos meios de comunicação bastante interessante. Acho que a magnitude deste acontecimento está a ser magnificado. E eu sou bastante crítica com toda esta situação. E estamos fechados em casa há 7 dias, 8 dias, e cada vez pior, mas os políticos também não sabem o que fazer. Hoje dizem uma coisa, amanhã dizem outra. O problema é que o sistema sanitário espanhol está muito debilitado. Portanto, não pode acolher muitas pessoas doentes. É simplesmente isso. Já não há tanto medo pelo vírus em si, senão porque as pessoas doentes não há espaço para elas, não há lugares nos hospitais. Esse é o problema. E a situação é de pânico absoluto. E estava a ouvir coisas muito bonitas aqui. Há um autor, alguém falou da humildade. Eu acho que todos temos aqui um trabalho interior para fazer neste estar fechados em casa 2 semanas, 3 semanas. Para mim, o trabalho que eu estou a fazer comigo é a humildade, precisamente. Estou muito instalada no silêncio, não tenho vontade de debater muito sobre se o coronavírus foi provocado, se é uma... Quer dizer, aqui há tanta política metida. Então, eu estou no silêncio, na humildade de tentar compreender a todas as pessoas e as preocupações que cada um tem, mas também excito um bocado da solidariedade. Por aqui falamos de solidariedade e eu excito... Para mim, as pessoas aqui não estão a ser solidárias umas com as outras. Primeiro porque estão, não sei como que se diz português, desculpem o meu português às vezes, mas estão a acusar-se com o dedo, não? Que este vizinho saiu para a rua... É muito mal, criticar uns com outros, e depois acho que o olhar internacional continua a ser insolidário, porque estamos preocupados só pelo que está a passar aqui em Barcelona, mas há guerras no Congo, há pandemias por todas partes, há imigrantes que estão a morrer no Mediterrâneo cada dia e ninguém olha para isso, estamos só a olhar para nós, mais uma vez, né? Colega, desculpe interromper. Então, achas que os meios de comunicação social, estou a falar a partir de Luanda, os meios de comunicação social deviam também ser sensibilizados no sentido de, primeiro, não criar o pânico nas pessoas, transmitir uma informação real, sim, por um lado, e por outro lado também, promover atitudes positivas, como, por exemplo, aquelas que acabamos de referenciar, a questão da solidariedade, da sensibilidade e da cooperação, não é? E, sobretudo, também a questão do bom comportamento, da humildade, da educação. Sim, senhor. Muitas pessoas. Sim, senhor. Eu acredito nisso e eu não tenho televisão desde há 20 anos, desde que comecei a morar em Lisboa. Não tenho televisão, não posso ver televisão, mas acho que é horrível. Acho que eles estão a tirar as notícias não solidárias, sino pânico, medo. E eu acredito como você que
que os meios de comunicação deviam pôr a dispor das pessoas alguma coisa mais real e que acalmasse a gente, não que... Sim, concordo absolutamente, concordo com a sua visão. Jonuel, queres dar uma opinião sobre esta questão da comunicação, do papel da comunicação social? Não, a comunicação realmente há muitos motivos para criticar, quer dizer, o que a gente nota a nível não só da televisão, hein? Mesmo a nível às vezes de alguns setores nas redes sociais de mais impacto, estão à procura de factos que deem sensação, que chamem a atenção. Todo mundo sublinha, eu tentei ver se fazíamos o contrário, todo mundo sublinha o número de mortos na Itália, o número de casos não sei aonde, o número de pessoas que vão para a rua e ninguém sublinha os avanços da pesquisa que estão a ser feitos. Quer dizer, as perspectivas de combate a isso, quer dizer, é uma atitude realmente de acordar, levantar apenas o que há assim de muito negativo para assustar, porque o medo chama a atenção. Agora, justamente, acho que a intervenção do Eugênio Inocêncio foi muito importante no sentido de, primeiro, vão lá ver as consequências disto na economia, porque isto realmente apareceu de uma forma tal que nenhuma economia do mundo pode ficar indiferente a isso, nem nenhuma economia do mundo pode ignorar o facto de que ela vai entrar em recessão. Isto vai nos atingir a todos. Mas, por outro lado, e apesar de se entrar em recessão, nós estamos a verificar que há uma série de mentiras que estão a aparecer agora. Por exemplo, governos que diziam que não tinham hipótese alguma de cortar impostos, nem de atribuir subsídios nenhuns, porque os orçamentos estavam no limite. E, de repente, todos começaram... Os bancos, então, era incrível as datas. Ora, os bancos no mundo estão a dar mais 3 meses nas datas para pagamentos de dívidas e para pagamentos de empréstimos. Portanto, têm liquidez suficiente para isso e, quando não têm, os bancos centrais estão a dar. E os governos estão a dizer que desculpam vários impostos e que vão dar até subsídios a diversas atividades. Portanto, existiam margens financeiras que nos andaram a mentir. Isso aparece agora. Em 29 também foi assim. E, sobretudo, quando se começou a fazer o New Deal, quando o Roosevelt chegou ao poder, eu volto a um exemplo que o Eugênio deu, veio para o poder, ele tinha, afinal, mais meios do que os outros diziam. Então, quer dizer, a política funciona nisto tudo com uma grande mentira, e é claro que a gente vê os políticos desorientados, porque eles têm um conhecimento científico baixo e uma capacidade de gestão que já verificámos 3 vezes nos últimos 10 anos, muito baixa também. Foram as crises de 2008 nos Estados Unidos, 2010 na Europa, e agora temos esta pandemia à escala mundial. Agora, quanto à solidariedade, há uns aspectos que a gente pode realmente sublinhar. Por exemplo, entre intelectuais de vários países do mundo, há uma preocupação com o que se passa em diversos continentes, mesmo não sendo o continente dele. Há uma preocupação, por exemplo, mundial, todo mundo sabendo as vulnerabilidades da África, há uma grande preocupação com o que pode acontecer em África. E depois, há uma outra solidariedade que é de intercâmbio. Ela é mais ou menos obrigatória para quem tem um espírito científico aberto. Eu conheço 12 grupos de pesquisa que estão a trabalhar no assunto. Conheço, enfim, não estou dentro, logicamente, a minha área de pesquisa é outra. Mas conheço 12 grupos que estão a trabalhar, de 8 nacionalidades, que estão a trocar quase hora a hora os resultados a que chegam. Portanto, não estão preocupados, não têm a atitude que teve, por exemplo, o Donald Trump, que quis comprar uma empresa alemã porque sabe que essa empresa alemã está perto de uma solução. Então, isto levanta-nos uma vez mais um desafio, e eu só tenho receio de alguns colegas, inclusive aqui neste debate, que pensam que este facto vai mudar a atitude da humanidade por muito tempo. Eu, quando olho para trás, eu verifico, nós todos podemos verificar, a gripe espanhola matou 30 milhões de pessoas, e ao fim de 5 anos estava esquecida, estava todo mundo a fazer a mesma coisa. A crise de 29, o Eugênio Inocêncio vai dizer se concorda comigo ou não. Eugênio, da crise de 29, hoje estão a fazer a mesma coisa. Em termos de economia, quero dizer. Ainda com a agravante que 29 estava até já mais longe de uma crise sanitária como esta que nós temos agora. Afinal, aquelas grandes declarações de grandes avanços em termos de saúde nos países do hemisfério norte, olha, não é assim tão verdade, hein? Porque um país como a Itália é um país que faz parte do G7 e está a sofrer muito mais do que países do hemisfério sul. E nós verifiquei agora a nossa amiga em Barcelona a dizer-me que não há lugar para os doentes em hospitais de Barcelona. Quer dizer, nós não estamos a falar de Kinshasa. Em Kinshasa estão a dizer que é impossível, inclusive, lavar as mãos tantas vezes quanto o governo está a mandar, porque não há água. Agora, e a gente sabia. Agora que isso se passa em Barcelona, realmente deixa assim. Então, o mundo todo está muito vulnerável,
nós sabemos há muito tempo que somos enganados em vários aspectos pelos governos e pela política, já sabíamos disso. Mas isto parece-me que está realmente aí longe demais. E o facto de não ter havido uma política para combater epidemias ou pandemias que até aqui eram desconhecidas, realmente isto é uma falha grande do sistema político de uma forma geral. Tenho muita dúvida neste momento. Eu penso que podem haver soluções, inclusive mais rapidamente do que a gente estava a pensar. Portanto, é provável que os outros países do mundo que foram atingidos não passem pelo mesmo tempo que passou a China e que passou a Itália. Ao fenómeno da aceleração da história e ao fenómeno de que o conhecimento dessas duas situações pode facilitar-nos bastante. Aliás, eu ouvi muito isso em Paris há uns dias atrás. Agora, o que não me parece é que isso seja suficiente para, durante muito tempo, mudar a atitude das pessoas. O que eu acho que vai mudar, isso sim, porque pode se tornar rentável, é muito mais o recurso realmente ao trabalho online. Ou seja, as relações de trabalho, essas podem muito mais ser deslocalizadas. Menos gente nos locais de trabalho, mas o mesmo número de pessoas a trabalhar para uma determinada empresa, mas realmente de forma mais deslocalizada. Obrigado. Eugênio, queres responder aqui às questões do João Noel? Obrigadinho, João Noel, por esta oportunidade. Eu penso que a humanidade está permanentemente a sobreestimar-se. Daí estas surpresas, não é? De tempos a tempos acontecem estas surpresas, em que nós dizemos, afinal, a Itália não era assim tão desenvolvida quanto isso. Eu lembro-me que há uns anos atrás, há uns 6 anos atrás, um milionário americano que gostava muito digamos, de andar de avião, era a paixão dele, e andava quase sempre sozinho. O avião dele caiu, ele teve um acidente e caiu lá para os lados do Arizona. E ele caiu, ninguém soube o que tinha acontecido com ele, e foram precisos 3 anos para encontrar os restos mortais dele e a avioneta, com recursos imensos à procura dele. Quando a ideia que nós passamos sistematicamente é que com os satélites e com a hipótese de fotografias, etc., o homem controla o planeta todo, não é? Isso é para dizer que nós passamos a vida, de facto, a sobreestimar-nos. Talvez mesmo aqueles países que estão à frente em qualquer domínio, do ponto de vista, digamos, de uma comparação mais que sai fora da humanidade, todos estamos ainda muito próximos do zero. Muito próximos do zero. E de tempos a tempos, estes acontecimentos, como o coronavírus, chamam-nos a atenção para isso. Nós somos pequeninos, de facto. Somos pequeninos e muito frágeis. Eu não sei para onde é que a humanidade irá ter, mas se calhar irá chegar ao ponto para onde deve ter daqui a não sei quantos milhares de anos. Ou seja, ainda estamos a mexer na superfície da esfera. Em relação àquilo que aconteceu em 1929, Zé, da Grande Depressão, eu acho que provavelmente vamos ter muitas surpresas. Eu não sei quais. E acho que ainda é cedo para fazer a comparação entre a reação dos governos de então, e nessa altura não eram os governos de então, era 2 ou 3 governos, os outros nem reação tiveram, de facto, não é? Foi, digamos, 2 ou 3 governos europeus, mais os Estados Unidos, é que reagiram. Os outros nem sequer conseguiram reagir, nem tinham mecanismos para reagir. Eu penso que o que está a acontecer agora, porque para além da pandemia, digamos, de saúde, há uma pandemia económica, não é? O que vai acontecer a seguir, em termos económicos, ainda não é possível prever. Mas muito provavelmente, acredito, digamos, sem ser capaz de fundamentar ainda como economista, mas acredito que vai ser um marco na história económica da humanidade. Isto que está a acontecer, estas medidas que estão a ser anunciadas e as outras que vão ter que ser colocadas na ordem do dia para dar resposta a esta pandemia.